tema da mensagem é: e assim mostrarão que são meus discípulos. Eu vou ler o texto, João 15, 8 a 17. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes digo, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Esse verso 8 chamou minha atenção de forma especial. Depois da mensagem de domingo, mais especialmente enquanto eu preparava a edificação do encontro de célula desta semana. E então, nessa mensagem, eu juntei o último verso da mensagem de domingo passado, e aqui eu começo essa mensagem. O texto diz: nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como é que Deus é glorificado? O texto responde: se nós dermos muito fruto. Como Deus é glorificado? Se nós dermos muito fruto. Por quê? Porque assim mostraremos que somos realmente discípulos de Jesus. Eu confesso para vocês que essa palavra me impactou grandemente. E eu queria que você repensasse seriamente no significado disso. No domingo passado, nós vimos em João 15, a partir do verso 1, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então, Deus trabalha o tempo todo em mim, em você, para que, depois de limpos, através da nossa fé na palavra dele, que nos levou a conhecer Jesus e a confessá-lo, então nós fomos limpos pela sua palavra e naturalmente pelo seu sangue, mas a ênfase aqui é na palavra de Deus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. O verso seguinte diz como nós somos limpos.
vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A palavra tem o poder de limpar-nos, de nos purificar. Isso mesmo eu estava dizendo também hoje aos meus alunos, que a purificação, a santificação se dá pela renovação da mente através da palavra de Deus. Não existe santificação, não existe renovação da mente, porque na realidade são uma e a mesma coisa, sem o conhecimento da palavra de Deus. Jesus continua dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Para que o ramo permaneça na videira, ele tem que ser da videira. Ele tem que ter nascido na videira e ele tem que permanecer na videira. João 8,31, nós vimos no domingo passado, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. É muito fácil crer imediatamente. A questão não é crer, a questão é permanecer crendo. Porque muitos começam e não vão muito longe. Muitos começam empolgados, emocionados, mas depois vão desistindo, vão esmorecendo. E hoje ontem, né? Eu mandei para vocês uma palavra do Ebold, o nome dele, como é que é? Mas tem um primeiro nome. Hein? Não vou saber falar aqui agora. Mas aquilo me chamou muita atenção. As pessoas que competem nos Jogos Olímpicos, e ele mesmo disse, treinei 4 anos para me apresentar, eu não sei que palavras ele usou, para apenas 9 segundos. Ele correu apenas 9 segundos. Foi o tempo que ele gastou para ganhar a corrida, mas houve um treinamento antes. Hoje as pessoas começam as coisas e não terminam. E isso porque são pessoas empolgadas, são totalmente emocionais, mas não permanecem. Então nós temos que nos guiar pela palavra, continuarmos crendo na palavra, para que a obra que o Senhor tem em mente fazer em nós, Ele faça. E para que nós sejamos realmente discípulos. Por isso que Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. A pergunta que fazemos é: quem não permanece na palavra não é discípulo de Jesus. Agora, como permanecer se você não lê a palavra? Fica aí o desafio. Permanecer em Jesus é andar como Jesus andou. 1 de João 2, 5b e 6. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é que vamos fazer isso? Porque quem diz como ele andou é a palavra. E se não nos ativermos à palavra, nós não podemos andar como ele andou. Porque é a palavra que diz como ele andou. A palavra que diz o que ele falou. A palavra que diz o que ele ensinou. Permanecer em Jesus é não permanecer na prática do pecado. 1 de João 3,6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conheceu.
Já temos dito aqui inúmeras vezes, até pelo próprio apóstolo João, que disse, nos fez saber que o pecado é um acidente. Meus filhinhos, escrevi essas coisas a vocês para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Então, pecado é acidente, mas se ele é contínuo, tem alguma coisa errada. Se permanecermos em Jesus, ele permanecerá em nós. A escolha é nossa. Se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus está colocando as coisas em pontos bem definidos. Não existe meio termo, não existe meio lá, meio cá. Na carta que a igreja de Laodiceia, o Senhor disse, porque você não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você não é frio nem quente, porque você não se define, porque você não se posiciona. Então, precisamos nos posicionar. De quem somos, a quem servimos, a quem amamos, quem é o Senhor da nossa vida. Jesus continuou dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, não há como fazer qualquer coisa sem ele. Isso implica em vida com ele, implica em tempo com ele, implica em dependência dele. Isso requer oração, requer nos humilharmos diante dele, reconhecendo a nossa dependência dele totalmente. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Se alguém escolhe não permanecer nele, vou dar uma voltinha ali, vai e fica, porque você já se desligou da videira. Você vai secar e só serve para o fogo, que é uma figura do inferno. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Nós perguntamos, como é que Deus é glorificado? Se nós dermos muito fruto. Por quê? Porque assim mostraremos que somos discípulos de Jesus. Agora, a questão é, qual é afinal o fruto da videira? O fruto da videira não é outro senão Jesus. O fruto da videira é Jesus. E é esse fruto que Ele quer que eu e você venhamos a manifestar. Nós acabamos de cantar que Ele cresça, que eu diminua. Não é para diminuir, não é para não ser mesmo, é para ser Ele e não a gente. Não tem vida sem ser. Eu sei que João disse que Ele cresça e eu diminua em relação ao ministério. Era hora de João ir
que começou, veio na frente de Jesus e foi até um certo ponto, mas quando Jesus apareceu, cabia a ele ir se retirando até se retirar por completo. E, cumprida a sua missão, Deus o tomou para si. E ficou só Jesus, porque é ele quem tem que aparecer e ser. Então, muito fruto, muita vida de Jesus, manifestar Jesus o tempo todo, em tudo que eu fizer, em tudo que empreendermos, quem deve ser visto é Jesus. Observem que está no singular. Fale em fruto, não fale em frutos. Fale em fruto. O ramo deve dar o mesmo fruto que caracteriza a videira. Se a videira é Jesus e permanecermos nele, nós devemos reproduzir a vida de Jesus. Jesus veio para revelar a vida do Pai na forma humana. João 14, verso 8 em diante, tem o registro de um diálogo entre Filipe e Jesus. Filipe disse a Jesus, verso 8, João 14, 8, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? O que Filipe estava querendo ver era uma manifestação sobrenatural do Pai, né? E Jesus disse, olha, eu estou todo dia com vocês. Vocês observam como eu ando, como eu falo, o que eu faço, como eu vivo, como eu procedo. O que eu estou mostrando para vocês é o que o Pai é. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece, quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Estão vendo a relação? Cristo no Pai e o Pai nele. Como é que Jesus disse que nós temos que fazer? Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Então, vejam a analogia e vejam aonde Jesus quis e quer chegar sempre, o tempo todo. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Jesus veio como homem, abriu mão da sua condição de Deus, mas o que ele fez e a vida que ele manifestou aqui não foi a dele, foi a do Pai. E é exatamente o que ele quer que eu e você façamos. Não sou eu, não é você, não somos nós, é Jesus. Se permanecermos na videira, ele permanecerá em nós. Creiam que eu estou no Pai. Verso 11. E que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Que obras? Porque o que Jesus fazia era exatamente aquilo que é retratado nas Escrituras, que caracteriza Deus. A vida dele era a manifestação daquilo que Deus é. Em verdade, lhes digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E num outro texto, Jesus disse, se eu não for, quem é que não virá?
o Consolador não virá. Então, quando Jesus fosse, o Consolador viria. E quem é o Consolador? É Jesus Cristo na forma espiritual. Nós vamos ver isso já já. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. O que Jesus veio revelar? Jesus veio revelar o Pai. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, se nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? A questão é que fruto eu e você temos dado. Que fruto está saindo de nós que somos ramos da videira. Dissemos que Jesus veio revelar o Pai. E seria o caso de perguntar, e o que o Pai é, e o que foi que Jesus revelou? A Bíblia diz que Deus é, na sua essência, amor. E foi isso que ele veio revelar sobremaneira em suas ações, palavras e atitudes. Ele diz no verso 9, como o Pai me amou, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. É impressionante o fato de que o amor que Jesus diz que com o qual ele amou os seus discípulos e ele nos ama é o mesmo que o Pai tem para com ele. Deus não pode ser diferente do que ele é. Deus é amor. Então, o amor de Deus em Jesus é o mesmo amor de Jesus em nós. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Permaneçam ligados comigo e o meu amor vai fluir para vocês. E vocês vão poder dar fruto, muito fruto. Mas como podemos permanecer no amor de Jesus? Jesus mesmo responde, no versículo 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Porque Jesus guardava os mandamentos. Quais mandamentos Jesus guardava? A Bíblia diz que Jesus, quando veio ao mundo, abriu mão da sua condição de Deus para viver a sua plena humanidade. E diz que ele se humilhou a si mesmo, fazendo-se servo, literalmente a palavra é escravo. E eu vou ler, né? Porque é melhor, porque a gente não consegue, eu pelo menos não consigo reproduzir às vezes o que eu penso que conseguiria. Filipenses 2, a partir do verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, eu disse de escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E quando aqui fala escravo, é porque o escravo não tem vontade. A vontade é a do seu Senhor. Então, foi isso que ele se fez. Alguém que não tem vontade própria.
tornando-se sempre, não que ele não tivesse, mas ele abriu mão da sua vontade. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É a maior evidência de obediência que nós temos, é a de Jesus, a ir até o ponto de morrer para obedecer, em obediência à missão que o Pai lhe dera. Então ele diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu faço o que ele manda, eu faço o que ele quer. E como é que a gente sabe o que o Pai quer e o que Jesus quer? Conhecendo a palavra e buscando vivê-la. Você vai dizer: é impossível. Vamos para João 4, 1 de João, capítulo 4. Eu espero que eu tenha lembrado agora o texto certo. Verso 19. Não é o que eu... acho que achei. No verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Jesus veio para que nós vivamos por meio dele. Aí você junta isso com a figura da videira. Jesus fala da necessidade de permanecermos nele. Se nós permanecermos nele, nós vamos dar o fruto que é ele mesmo. E esse é o plano de Deus, que por meio dele, através dele e nele ligados, nós possamos dar muito fruto. E que fruto é esse? É a vida de Jesus. E a vida de Jesus é aquilo que Deus é: amor. Perguntamos por que deveríamos guardar os mandamentos de Jesus, e ele também responde: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que alegria é essa? É o amor de Deus envolvendo-nos e enchendo-nos de alegria. É a presença dele em nós. Essa presença, esse envolvimento se dá quando nós obedecemos a palavra de Deus e vivemos em obediência. Existem duas maneiras de viver. Você vive a sua vida, faz o que você quer, do jeito que você quer. Você compra o que quer, você vê o que quer, é a sua vida. Agora, se você se dispuser a viver a vida de Jesus, ou melhor, deixar Jesus viver a vida dele, não é nem você viver a vida dele, é ele viver a vida dele em você. Então, não tente dar frutos, esteja nele, permaneça nele, ande nele, ande com ele, viva com ele, e você vai dar o fruto automaticamente. Não há mistério e não há mágica. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu creio que o que mais desejamos é ter uma vida feliz. Embora eu creia que nós não fomos feitos para
viver isso no sentido que todo mundo pensa. A pessoa pensa que é feliz se ela fizer o que ela quer, do jeito que ela gosta, se ela puder usufruir do que ela gosta de fazer. E se ela tiver muitos bens, se ela... Enfim, ela tem planos, ela tem propósitos, tem desejos, tem anseios, e ela pensa que isso vai fazer ela feliz. Quando ela alcança aquilo que ela queria, ela descobre que aquilo não trouxe a alegria que ela queria. Porque se teve alegria, ela foi momentânea e ela se foi logo depois. Aí você já tem uma nova meta, um novo alvo que você vai alcançar, quer alcançar para você se sentir realizado e feliz. Mas não é aí que você vai ser feliz. Você vai ser feliz, você vai ter a alegria de Jesus se você permanecer nele, permanecer na palavra, na vontade dele, fazendo o que ele quer. Em que consistem os mandamentos de Jesus? Jesus mesmo responde: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Seria o caso de perguntar, como é que Jesus nos amou? João capítulo 13, versículo 1 diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Mesmo tendo eles pisado na bola, mesmo dizendo bobagens, mesmo traindo não digo, né? Porque traição é um negócio meio bravo. Mas eles negaram, Pedro negou Jesus, todo mundo o abandonou, deixou ele sozinho. E ele continuou amando eles da mesma forma, tendo amado os seus, amou-os até o fim. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Seria o caso de perguntar como Jesus nos amou, dando a sua própria vida por nós. Ele diz isso: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E foi isso que ele fez. Ele foi até as últimas consequências por amor. Jesus deu a sua própria vida pelos seus amigos, como prova, como alguém prova que realmente é amigo de Jesus? Jesus responde essa pergunta: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Ah, eu amo Jesus, ama? Você se preocupa em fazer o que ele manda? Às vezes nós nos contorcemos interiormente para fazer a vontade dele, mas porque contraria visceralmente, muitas vezes, a minha e a sua vontade. Mas mesmo que nos contorçamos, eu estou usando uma figura de linguagem, porque eu não estou falando de uma situação visível, mas estou dizendo da luta que você enfrenta para render-se à vontade dele. Mesmo que você se contorça, você se contorce, dói, e você luta. E Jesus também passou por isso. A Bíblia diz que ele pode nos socorrer porque ele foi tentado em tudo. Lá no Getsêmani, a maior luta de Jesus foi a de ir à cruz. Ele sabia que tinha que ir para lá. Mas nessa agonia dele ali, ele suou gotas de sangue. E ele pediu 3 vezes, se fosse possível, afastasse dele esse cálice. Mas ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus não respondeu nada, até onde a gente sabe, não, ele não respondeu nada, mas Jesus saiu dali sabendo que a vontade do Pai era que ele fosse à cruz. Ele já sabia disso antes, mas ali ele teve uma luta.
Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Jesus explicou, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Tudo que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Jesus esteve com eles durante 3 anos e meio. Jesus não, aliás, os 12 de forma especial não arredaram o pé de perto de Jesus. Estiveram com ele o tempo todo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Porque tudo que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Tudo que o Pai dizia para ele dizer, ele dizia. Tudo que o Pai falava para ele falar, ele fazia. Como o Pai falava com ele, vocês não esqueçam que Jesus gastava muito tempo em oração. E Deus fala conosco enquanto oramos. Ele fala comigo enquanto eu oro. E eu creio que fala com você enquanto você ora. Fala na palavra. Ele traz no íntimo aquilo que você deve fazer e você sabe que é Ele. O Salmo 25:14 diz assim, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor, as riquezas do Senhor, Ele as dá para os que o temem, para os que buscam Ele em temor. Mas Jesus diz, estamos caminhando para o final, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Não foram vocês que me escolheram. Você há de convir que nenhum de nós buscou deliberadamente a Deus. Foi Deus que nos buscou. Muitas vezes através de situações difíceis e às vezes numa boa. Deus levantou alguém que foi ao seu encontro. Deus usou uma pessoa, usou muitas pessoas, usou quem Ele quis para que você conhecesse a Ele. Eu posso dizer de diversas pessoas que afetaram a minha vida para que eu conhecesse Deus de uma forma que eu não conhecia em várias ocasiões da minha vida e de modo especial numa determinada situação, a qual não vou me reportar agora porque o tempo não permite isso. Mas nós fomos buscados. Alguém orou, alguém jejuou, alguém se empenhou, quem sabe por anos, meses a fio. Mas não aconteceu porque eu busquei. Quando o homem pecou, quem buscou o homem caído não foi o homem fugiu de Deus. O ser humano foge de Deus quando está em pecado, mas Deus o pinça, Deus o busca. Deus fala uma vez, fala duas, fala três. E se a pessoa não ouve, ele traz algum transtorno na vida dessa pessoa para que ela ouça. Ou nos traz alguma dificuldade, alguma coisa que vai nos traumatizar. Para que a gente ouça. Ainda assim, Deus respeita uma coisa que Ele nos deu a todos, que é livre-arbítrio. Como conciliar
essas duas coisas, não me pergunte, eu não sei. E se você quer saber, eu creio que ninguém vai saber aqui. Só lá no céu, se Deus quiser revelar. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Em João 17:19, Jesus diz assim, orando pelos seus discípulos: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Jesus escolheu. Ele fala nessa mesma oração daqueles que o Pai deu para ele. Logo no início do João 17 ele fala isso. Salmo 65:4, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Hoje nós somos o templo do Espírito, quer como indivíduos, quer como igreja. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. É isso que Deus quer que eu e você façamos, que habitemos, vivamos nele, tenhamos prazer nele. Naquela época as pessoas tinham que ir ao templo para encontrar com Deus, mas aqui diz que Deus atraía essas pessoas a ele. Hoje, o Senhor habita dentro de nós. Por isso Jesus disse à mulher samaritana, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Não liturgicamente, não formalmente, mas uma relação com Ele. Não existe conhecimento de Deus se não houver interação. Não é a forma, é a relação, é a intimidade, é a maneira como você fala e vive com Deus. Eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto. Quando, em Gênesis 17:1, lá no Velho Testamento, veja o que Deus disse para Abraão. Abraão atingiu a idade de 99 anos. Eu tenho descoberto que, às vezes eu fico pensando, Deus, eu já estou tão velho, e Ele continua trabalhando na minha vida, quebrando, batendo é o modo de dizer, viu gente, é para quebrar mesmo. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Não tem outro jeito. Ou você anda com Ele e você manifesta o fruto dele, ou então não tem jeito. Eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. É algo constante, é uma permanência, não é um hoje sim, amanhã não, é o tempo todo. Qual é o resultado do fruto de Jesus permanecer em mim? Ele diz, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda.
Em João 15:7 ele diz a mesma coisa: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será feito. Por quê? Já dissemos na semana passada. Se andarmos com ele, permanecermos nele, permanecermos na palavra dele, o que nós vamos pedir a Deus é exatamente o que Deus quer que nós peçamos. E finalmente João 15:16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça. E Jesus reiterou novamente o seu ensino: o que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Verso 17. Ele já havia dito isso e está registrado em João 13, 34, 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nisto conhecerão, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu ia citar o texto, mas eu vou citar daqui a pouco. Em João 15:12, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E em João 15:17, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Isso é repetido em todo o Evangelho de João. Conclusão. Voltando ao verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Se estivermos em Jesus, se Jesus estiver em nós, daremos fruto, muito fruto. O fruto é a vida de Jesus em nós. Eu repito, está no singular. Vocês observem que quando o Novo Testamento fala do fruto do Espírito, é fruto no singular, porque é o Espírito. Não é o Espírito de Deus em nós. É isso que Ele é o que Ele é. Agora, o que é o Espírito? O Espírito é Jesus. Vocês querem ver? 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, é uma referência a Jesus, que é o Espírito. O Senhor foi aos céus, Ele disse: se eu não for, Ele não virá. Eu vou e vou enviar Ele. E quando Ele vier, Ele dará testemunho de mim, porque há de receber do que é o meu e vai dar a vocês. O fruto, então, é a vida de Jesus sendo reproduzida em nós e para os outros. É assim que as pessoas vão conhecer que Jesus é verdadeiro. É assim que as pessoas vão reconhecer que não é fábula, que é verdade, que é autenticidade, aquilo que nós dizemos. Eu já disse aqui em outras ocasiões, e se você errar? E se eu errar? Nós temos que reconhecer que erramos, pedir perdão e perdoar. Tem pessoas que são muito difíceis de perdoar. Tem mesmo. Mas
você tem que amar o tempo todo, você tem que perdoar. Jesus nos ensinou a orar pelos que nos maltratam, nos perseguem. E devemos amar as pessoas que nos machucam, nos ferem. E a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Esse é o ensino da palavra de Deus. E eu estou... tá. Já venceu o meu prazo. Mas eu queria só dizer o seguinte. Alguém disse que, quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, ele estava dizendo que a pessoa colocou que se nós formos o sal da terra, as pessoas vão sentir sede. Sede de quem? De Deus, sede de Jesus. Agora, Jesus disse, vocês são sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se dermos o fruto da videira, Jesus, se dermos muito fruto, as pessoas verão Jesus em nós e sentirão o desejo de tê-lo. Eu creio que todos nós já pisamos muito na bola. E onde quer que tenhamos pisado na bola, é necessário que a gente faça o caminho de volta e conserte. É verdade que existem coisas que não dá para consertar. Uma delas é a maledicência. Alguém diz que é como um travesseiro de... Como é que chama aquele negócio? De quê? Pena. Se você estourar um travesseiro de pena na janela, duvido que você consiga recuperar. Há certas coisas que não são recuperáveis. E com a graça de Deus, muito breve, eu quero falar sobre isso aí, bem detalhado com você, se Deus permitir. Então, nós temos sido chamados a compartilhar o Evangelho. E você vai dizer, então eu só vou falar de Jesus. Não fale, viva. Viva o Evangelho. Agora fale também, mas não espere para falar, quando eu ficar bom. Você nunca vai ficar bom. Você está destinado à morte, é por isso que todos nós morremos, porque não existe nada de bom em mim e em você. O que existe de bom é Jesus. Então, vamos nos apegar a Ele, vamos viver nele, por meio dele, através dele, vamos buscá-lo na palavra, na oração, e vamos deixar de ser crentes frufru, crentes domingueiros, crentes que cumprem rituais. Eu gosto de tudo bem organizado, gosto mesmo. Mas isso não significa legalismo. Legalismo é você fazer tudo só para os outros verem que você faz, ou então só para satisfazer. Eu fiz. Vida com Deus é vida com Deus. Ele é espírito, você é espírito. Então, para que nós nos relacionemos com Deus, é preciso haver relação, intimidade, vida. O resto é só religião, é só formalidade, não satisfaz a ninguém. É uma chatice.
Alguém já me disse na cara que, eu não vou nem dizer o que é. Ah, isso é uma chatice. Tudo que é feito na carne é uma chatice. Tudo que você fizer com a motivação errada é uma chatice. Então, busque a Deus em espírito e em verdade. Busque um relacionamento com Jesus e nada vai ser chato. A alegria do Senhor vai tomar você, vai invadir você. E isso vai fazer toda a diferença.